O Brasil, infelizmente, tem como maior risco a democracia não as redes sociais, mas a falta de educação cidadã, a falta de conhecimento do que é uma nação, do que é uma democracia. Essa é a grande ameaça que o Brasil tem, não as redes sociais. As redes sociais fazem parte dos instrumentos que eventualmente podem ameaçar a construção de uma democracia, como também podem fazer parte de um acervo de instrumentos que derrubam regimes autoritários. Nós convidamos 3 nomes de peso. O cientista político português João Pereira Coutinho, Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser e fundador do Ranking dos Políticos, e Murilo de Aragão, cientista político e presidente da Arco Advice. Pergunta inicial, né? As redes sociais vão implodir a democracia? Me grita uma palavra: depende. Então, talvez o depende é menos interessante do que os detalhes, né? Dos prós e dos contras, e o que a gente pode fazer para que talvez as redes sociais, quem sabe com um pouco de sorte, seja até ajude a evoluir a democracia, a aperfeiçoar, né? Certamente tem uma série de prós trazidos pelas redes sociais. Nós, no Ranking dos Políticos, estamos hoje com mais ou menos 2,5 milhões de seguidores, então a gente sente muito o calor, né, da polarização política, do ódio, mas também do interesse cada vez maior que a política traz nos cidadãos brasileiros, algo impensável há 10 anos atrás, o que dizer que 30 anos atrás. Certamente a rede social, ela pode ajudar uma maior aproximação do representante e do representado, um pilar que deveria ser fundamental na democracia, né, no desenho democrático. O representado poder acompanhar, estar próximo, ver o que está sendo feito, e que pelas falhas no mecanismo democrático em geral, tem algumas falhas de design, né, e no Brasil tem falhas ainda mais exacerbadas, né, para o nosso modelo eleitoral, tem esse rompimento. Tem um exemplo, a questão do fundão eleitoral, né, que nós rodamos pesquisas nas bases de várias ideologias. Você tem 98% da população contra o fundão eleitoral, contra o aumento do fundão, e ainda assim ele passou com 70% dos votos na Câmara, né? Então, o que dizer da representação? É uma pauta que 98% dos cidadãos, pagadores de imposto, não quer, e a Câmara vai lá e aprova assim mesmo, né? Uma falha de design. Tivemos eleitores que, através do nosso portal, um caso, por exemplo, um deputado do Pará nos escreveu dizendo que ele estava num comício lá no interior do Pará, na base dele, e uma eleitora abriu o Ranking dos Políticos e começou a cobrar, né? Lá no nosso site políticos.org.br. Pô, o senhor aqui gastou a verba de gabinete, o senhor tem 30 assessores, que negócio é esse de ter tanto assessor? E o político ficou assustado, que pela primeira vez, né, o eleitor tinha essa proximidade. Isso é muito positivo. Mais transparência também, as informações estão aí, é muito difícil se esconder, é mais difícil esconder sujeira na era das redes sociais. Para ditadores também, redes sociais pode ser um pesadelo, né, a liberdade, as ideias fluindo. A gente viu aí a Primavera Árabe com as redes sociais derrubando ditadores. Talvez se você é a China, talvez não, porque eles encontraram todo um mecanismo de controlar isso também. Mas tem muitos contras, né? A gente fala das fake news, né, que o João Pereira Coutinho mencionou, a questão de você poder, inclusive por governos estrangeiros, você manipular uma rede de notícias falsas e incutir o ódio e a desconfiança num país. A gente vê as bolhas como se fossem caixas de eco, né, nas redes sociais, em que você vai estar lá na sua bolha liberal e você começa a receber algoritmos e grupos que só falam aquilo que você pensa, e se você está de esquerda é outra coisa, se você é fascista é outra coisa, se você é comunista é outra. Caixas fechadas, cada vez mais sem porosidade, e as pessoas recebendo só aquilo que elas já acreditam, né? Isso é muito preocupante, né? A gente vê a humanidade evoluindo, índice de pobreza caindo, expectativa de vida subindo, quer dizer, as coisas estão melhorando objetivamente, as coisas vão melhorando década após década, só que isso são coisas lentas, que não dá manchete. E nas redes sociais a gente sabe que o ódio é uma das emoções que mais gera clique, e like, e share. Então, será que a gente está ficando um povo cada vez mais rico, mais próspero, mais saudável, só que mais infeliz e mais rancoroso, né?
quero crer para fechar aqui, né, como um otimista tecnológico. Eu tendo a achar que as tecnologias nascem com muita desconfiança, mas que a gente pode ir aprendendo com os erros, ajustando, assim como outras ondas tecnológicas vieram, e talvez um dia a gente olhar para trás e ver que a rede social acabou contribuindo para a democracia, para os ideais originais, né? Lá desde a criação dos primeiros regimes lá na Grécia, em que a população, o cidadão ia lá e votava diretamente nas questões. Então, talvez podemos criar novos modelos alavancados pela tecnologia, a gente pode aprofundar mais aqui hoje, só uma pincelada, né? Mas que a rede social possa fazer a democracia se aprimorar, em que a pessoa participe mais, vote mais diretamente, o representante realmente reflita o desejo, os sonhos, os interesses dos representados, e não o caminho da implosão da democracia. Se eu soubesse a resposta para esta pergunta, eu provavelmente seria um fortíssimo candidato ao Prémio Nobel da Paz, porque saber se as mídias sociais vão ou não pôr em risco a democracia é a pergunta que provavelmente só o futuro vai responder. Agora, eu acho que para começar a responder a essa pergunta, é importante começar por tentar entender o que é uma democracia, pelo menos o que é uma democracia liberal como as democracias em que vivemos. E eu diria que as democracias liberais são uma espécie de um compromisso muito difícil, muito frágil, muito antinatural quase, entre, por um lado, um elemento democrático, que é a ideia de que a maioria determina o resultado de uma eleição, e, por outro lado, para além deste elemento democrático, há um elemento liberal, é que, independentemente da escolha da maioria, existem sempre princípios, direitos, valores que estão acima da contingência majoritária, digamos assim. Qual é o principal problema das redes sociais? Eu diria que existem dois problemas fundamentais para a democracia liberal, tal como nós a conhecemos. Em primeiro lugar, existe o problema das redes sociais submeterem os representantes a uma pressão nunca antes vista. E aqui, de certa forma, isto significa que pode haver a tentação do representante fazer apenas e só aquilo que a multidão quer, e isto é um problema porque é preciso perguntar primeiro o que é que a multidão quer, porque se a multidão quiser mais liberdade, se quiser mais decência, menos corrupção, acho isso lindamente. O grande problema é quando a multidão pode querer outras coisas. No caso das fake news, um dos problemas que nós temos visto, sobretudo neste último ano, nestes últimos 2 anos, é que os governos, com o pretexto de combater os fake news, têm crescentemente silenciado o jornalismo independente e, sobretudo, os opositores políticos. A revista Economist, muito recentemente, trazia alguns números. Por exemplo, entre março e outubro do ano passado, 2020, 17 países aprovaram legislação contra as fake news. E apesar do pretexto ser muitas vezes a necessidade de combater a pandemia, ou seja, a necessidade de combater as notícias falsas, os negacionistas, etc., o problema é que, na grande maioria, o que esses governos fizeram foi aproveitar a pandemia para colocarem limites ainda mais brutais à própria liberdade de expressão. Isso aconteceu na Hungria, aconteceu na Rússia, aconteceu na Turquia, aconteceu nas Filipinas, ou seja, é como se a luta contra o discurso de ódio se tenha convertido num instrumento de ódio para calar a possibilidade de liberdade de expressão. É por isso que eu acho que enfrentar as redes sociais, enfrentar eventualmente o que existe nelas de difamatório, de problemático, etc., deve ser tratado de acordo com os princípios liberais e, sobretudo, com os princípios liberais que foram triunfando, pelo menos nos últimos 150 anos. Ou seja, acho que seria importante
sobretudo num momento em que a internet ainda é uma espécie de faroeste, em que existem poucas leis e nenhum xerife. De certa forma, seria importante que a internet e que, sobretudo, as plataformas conseguissem limitar o anonimato que existe nas redes. E, nesse sentido, não compete às plataformas serem editoras, mas compete-lhes, sobretudo, poder identificar quando judicialmente isso é importante, aqueles que as usam de forma perniciosa. Eu vou dizer um pouco da minha experiência no tema. Eu fui membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e quando assumi a presidência do Conselho, em 2017, um dos grandes desafios era o debate da influência das redes sociais e das fake news no processo eleitoral que se avizinhava. Então, obviamente, foi um tema que predominou nos debates dentro do Conselho. O Conselho é um órgão constitucional assessor do Congresso Nacional, pouco ouvido pelos parlamentares, mas que tem seu papel de ser uma tribuna de debate importante e que se posiciona a respeito de temas relevantes, como é o caso das redes sociais. Olhando por esse prisma e tentando ser muito objetivo, eu acredito que as redes sociais ameaçam muito mais os regimes não democráticos do que os regimes democráticos. E isso é evidente, porque quando viajamos aí pelo mundo, tem vários lugares onde as redes sociais são censuradas, as pessoas não podem ter acesso a essas redes sociais, em Cuba, Turquia, Arábia Saudita, China, Rússia. Há dificuldades de acesso à internet porque há um temor de que essas redes sociais possam, de alguma maneira, criar constrangimentos aos detentores do poder, por servirem de espaços de reflexão, de espaços de contestação e de espaços de mobilização. Então, é muito claro em considerar que as redes sociais ameaçam muito mais os regimes não democráticos do que os regimes democráticos. Esse é um ponto. O segundo ponto é que toda vez que as comunicações avançaram de alguma maneira, sempre ocorreu um temor de que elas pudessem abalar o status quo. Isso foi com a imprensa, com o livro, com jornais, com a expansão da imprensa, e isso levou, no século passado, ao uso intensivo das comunicações como instrumento de política. Então, todas as vezes que as comunicações avançaram de alguma forma, se questionou qual o papel desse avanço sobre o sistema político vigente. Então, é natural que a gente questione o papel das redes sociais na democracia, mas eu não tenho dúvida de que elas ameaçam muito mais os regimes não democráticos que, por isso, para se defender, criam obstáculos à livre circulação de informação do que os regimes democráticos. Agora, é evidente, por ser um fenômeno novo, ele ainda não está devidamente avaliado dentro da sociedade. E pela minha vivência no tema, eu não tenho dúvida de que há necessidade de regulamentação, há necessidade de se decidir, se debater questões importantes como privacidade, principalmente anonimato e responsabilidade. Não é? Tem que haver um debate sobre isso. É evidente que todo debate sobre redes sociais tem o perigo de resvalar para o autoritarismo, como o próprio João Pereira nos disse aqui, dos países que adotaram medidas restritivas ao funcionamento das redes sociais, usando a pandemia, mas com um fundo político de controlar a circulação de informações. Então, toda a questão deve ser tratada de uma forma muito cautelosa para que não se criem embaraços à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão e à livre circulação de informações. O Brasil, infelizmente, tem como maior risco a democracia não as redes sociais, mas a falta de educação cidadã.
a falta de conhecimento do que é uma nação, do que é uma democracia. Essa é a grande ameaça que o Brasil tem, não as redes sociais. As redes sociais fazem parte dos instrumentos que eventualmente podem ameaçar a construção de uma democracia, como também podem fazer parte de um acervo de instrumentos que derrubam regimes autoritários. Temos que ter, sobretudo, educação. Alexandre, João e Murilo, agradecemos imensamente as contribuições de vocês para um debate tão rico. Infelizmente, estamos ficando aqui sem tempo, mas gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês.